Deixa eu trazer aqui para a conversa, para repercutir essa, que é a grande notícia desta terça-feira, o Alexandre Borges, que já está com a gente. O que achou, Borges? Qual a sua análise sobre essa decisão do TSE? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, é no mínimo polêmico. A candidatura de Deltan Dallagnol foi aprovada no Paraná pelo TRE. Há uma discussão aí técnica, jurídica, mas a impressão de quem não é advogado, eu não sou advogado, então conversei com vários, li a decisão, passei essa decisão para vários e discuti. A opinião que eu consegui das minhas fontes é uma decisão do TSE defensável, mas é interpretativa, ou seja, o TSE, se quisesse construir um raciocínio também para votar de outro jeito, teria construído, porque ele foi de uma extrema dureza em relação ao Deltan Dallagnol, porque ele, qual que é a ideia, né? Em termos leigos, ele era procurador ali no Paraná, ele deixou o cargo para se candidatar deputado federal, o que ele foi extremamente bem sucedido. Foi o deputado mais votado do estado do Paraná na eleição do ano passado. O ponto é que havia alguns levantamentos e administrativos que ainda eram muito preliminares, que poderiam dar numa investigação, que poderiam dar eventualmente numa condenação. E a interpretação que foi dada é mais ou menos o que foi feito com o Fernando Collor, quando o Fernando Collor foi empichado lá em 92. O que aconteceu? Para quem lembra ou não lembra, né? O Fernando Collor de Mello, ele enfrentou uma votação e ele renunciou um pouco antes. E a Câmara resolveu continuar votando, independente da renúncia, ignorando a renúncia de Fernando Collor, dizendo que ele só tinha renunciado para não ser condenado, o que é verdade. O caso do Collor era claro, evidente que o Collor tinha feito isso. O caso do Deltan Dallagnol, não. O Deltan Dallagnol é possível se argumentar que ele não tinha nada assim, muito forte contra ele que pudesse levar a uma condenação como procurador. É uma questão técnica, jurídica complicada. Os advogados que eu conversei me disseram que a decisão do TSE não está errada, mas é aquela velha história, né? Ela tem cheiro de vingança, tem cara de vingança, e que se não fosse alguém que o chamado, odeio essa palavra, mas vai lá, o sistema não gostasse, talvez a interpretação da mesma lei, do mesmo caso, pudesse ter sido diferente. Porque aí lembra aquela frase que os americanos adoram usar, né, que fala o seguinte: olha, se anda como pato, se nada como pato, se fala igual pato, deve ser pato. Nesse caso, anda como vingança, fala como vingança, nada como vingança, parece vingança. Ô Borges, e justamente em linha com isso que você está falando, né, sobre vingança, foi esse o tom das reações até agora, né, que a gente tem visto, especialmente de petistas, de aliados do governo Lula. A Berenice mostrou pra gente a postagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, ele que há poucos dias, numa audiência no Senado, se identificou como um dos vingadores. O próprio presidente Lula, numa entrevista recente, já tinha dito que o desejo dele era ferrar, usou um palavrão para dizer que o desejo dele era ferrar o Sérgio Moro. Você acha que essa decisão de hoje contra o Deltan Dallagnol também pode ser inserida como parte desse movimento revanchista que parte do atual governo, Borges? Pois é, agora você vê que delicado que é essa situação. Porque uma coisa é político, Lula é um político, Flávio Dino é um político. Político tem todo o direito de ter opinião, de não gostar ou gostar do Deltan ou do Moro. Ok. Políticos são assim, eles têm a sua ideologia, eles têm sua posição partidária. Lula ficou 580 dias atrás das grades, preso em regime fechado, muito por conta do trabalho da Lava Jato de Curitiba. Então, é humano entender que o Lula não seja fã do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro e da turma deles. O problema é estender essa leitura para o judiciário, onde a impessoalidade deveria ser a regra, ou deve ser a regra, né? Independente se aquele membro do judiciário
tem simpatia ou antipatia por A, B ou C, porque o judiciário é a última instância da sociedade e da democracia. Então, é uma discussão que é muito delicada. Quando você fala do Flávio Dino, do Lula, tudo bem, que eles não se gostem, não tem crime nenhum nisso, né? Do lado deles também, falam coisas horríveis do outro lado, tudo bem, faz parte do jogo político, faz parte do jogo de narrativas. Quando a coisa chega no judiciário, já fica mais complicado. Agora, foi uma decisão unânime, uma decisão que pega do Nunes Marques ao Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, entendeu? Você tem ali um leque de ministros votando muito extensa. Então, é uma situação jurídica muito complicada. Cabe um recurso, mas é uma chance, assim, quase, se a gente pegar emprestado do futebol, quase matemática, né? Ele teria que dar muita sorte. Ele teria que, ali no sorteio dos juízes do STF, dos ministros, cair na mão de algum lavajatista, o lavajatista dá uma liminar a favor dele, aí depois alguém pedir vista. É uma soma ali de resultados muito difícil para que Deltan Dallagnol pudesse recuperar o seu mandato. Não é impossível, mas é muito difícil. Então a gente pode aqui, para efeito da nossa conversa aqui, com quem nos assiste, a gente considerar que o deputado federal mais votado do Paraná perdeu seu mandato. O seu partido, fontes políticas me falaram que o Podemos, que é o partido dele, nem está em clima de velório, porque os votos voltaram para a legenda. Esse é outro ponto que eu não vi ninguém comentando. Então, assim, como o Podemos recebe os votos de volta, em tese, o Podemos não perdeu nada. Ele continua com os mesmos votos, vai botar outro político no lugar, e para o Podemos, vida que segue. O grande prejudicado nessa história toda é a pessoa física de seu Deltan Dallagnol e seus mais de 300 mil eleitores. É uma questão delicadíssima. Eu tenho certeza que amanhã, durante o dia, os advogados vão se estapear, porque tem opinião para todos os lados. Eu tenho acompanhado aqui nos portais, nas redes sociais e com as minhas fontes, eu tenho sentido que não é uma coisa óbvia para os advogados, que estão fazendo uma leitura técnica dessa decisão. Mas o que eu pude tirar de todos eles é essa ideia de que, tecnicamente, é uma decisão que não tem erro, é defensável em termos técnicos, mas que fica subentendido que, se eles quisessem, podiam também ter construído um raciocínio para absolver Deltan Dallagnol. Tá efervescente o ambiente, né? Muitas reações, muita repercussão. Vai ser assim ao longo das próximas horas, amanhã também. A gente segue acompanhando. Obrigado, Alexandre Borges, pela análise. Boa noite para você. Até amanhã, Borges. Valeu.